Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos para a nossa primeira aula de Biologia do segundo bimestre, tá? E o tema dessa aula é Reino Plantae ou Reino Metafita. Eu estou cobrindo aqui o finalzinho do Metafita, mas depois é só ir lá e correr no PowerPoint e ver como escreve Metafita direitinho, tá bom? Nós já estudamos no primeiro bimestre que os seres vivos eles são classificados em 5 grandes reinos: o reino Monera, reino Protista, reino Fungi, reino Animalia e o reino Plantae. Se você gosta de planta, você vai gostar muito dessas aulas, então, deste bimestre, tá bom? E o que as plantas, né? O que os seres têm? Esses seres eles têm de especial para fazer parte do reino Plantae. Vamos dar uma olhadinha. Esses seres eles precisam ser pluricelulares ou multicelulares, ou seja, serem formados por várias células. Eucariontes ou eucariotos, que é formado por aquelas células mais complexas, né, com núcleo definido. E precisam ser autótrofos. O que autótrofo significa? Significa que produzem o próprio alimento. E aí eu pergunto para vocês, qual é o processo que as plantas fazem que produzem o próprio alimento? Tenho certeza que vocês responderam fotossíntese. Então, para fazer parte do reino Plantae, precisa ser fotossintetizante. Tudo bem? Além disso, esses seres precisam possuir tecidos definidos. Professor, o que é isso? Nós, seres humanos, nós temos, por exemplo, o tecido sanguíneo, que forma o sangue, o tecido epitelial, que forma a pele, o tecido ósseo, que formam os ossos. Então, mesmo que todas essas células elas sejam eucariontes, elas têm o seu formato e sua função definidas. Tudo bem? Então, diferenciadas, né, também uma das outras. Voltou. Então, pessoal, para fazer parte do reino Plantae, é preciso também que tenha tecidos definidos, certo? Eu coloquei aqui sobre as algas, porque muito me perguntam, né, professora, por que as algas não fazem parte do reino Plantae? Por que as algas elas fazem parte do reino Protista? Justamente porque as algas não possuem tecidos definidos. Elas podem ser pluricelulares, elas são eucariontes, elas são autótrofas, mas elas não possuem tecido definido. Tudo bem? Então, coloquei aqui uma imagem, só pra gente se animar, né? Algas e plantas aquáticas no fundo do mar. Muito bem. Eu trago aqui para vocês agora a árvore filogenética da linhagem verde. Não é a árvore filogenética do reino Plantae, é da linhagem verde, porque eu coloquei a alga aqui e a alga, como eu disse, faz parte do reino Protista. E por que é linhagem verde? Porque todos os seres que fazem parte desta árvore filogenética têm a presença de clorofila, certo? Então, o que a alga compartilha principalmente dentro desse grupo é a presença de clorofila. O que eu quero que vocês vejam aqui neste momento é a árvore filogenética e entrem em contato com os grupos em que o reino Plantae é dividido, tá? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Não se preocupem, porque vocês vão ter depois uma segunda aula em que eu vou falar de cada um dos grupos, a característica de cada um dos grupos. Certo? Aqui eu quero que vocês prestem atenção no formato dessa árvore aqui, tá? Então, tá lá. Tudo que está para trás, para baixo do grupo, esse grupo possui. Tudo que está para cima do grupo, este grupo não possui. Então, o primeiro grupo, algas. O que a alga possui? Clorofila, só. As briófitas, o que elas possuem? Elas possuem clorofila e embrião. O que as pteridófitas possuem? Pteridófita possui clorofila, embrião e vasos condutores.
Mas e daí? As pteridófitas, elas possuem sementes, né? Já tem a presença de sementes? Não. Por quê? Semente está do lado de cima da pteridófita. E nessa árvore, tudo que é representado para o lado de baixo que o grupo em questão possui. Tudo bem? Depois nós temos as gimnospermas, que possui semente, né? A característica que surge para as gimnospermas é a semente. E o último grupo de plantas são as angiospermas, que tem a presença de frutos. Aqui, pessoal, nessa árvore não tem flores, mas faz parte também desse último grupo aqui, angiospermas, flores e frutos, são os dois, tudo bem? Então, analisem bem, depois vocês vão olhar direitinho essa árvore filogenética, vão voltar, né? Para vocês responderem essas questões que eu vou deixar aqui para vocês. Observe a árvore filogenética e responda. Qual característica é compartilhada por todos os seres da árvore? Quais os grupos em que o reino Plantae é dividido? Qual característica surge nas gimnospermas? Quais características são exclusivas das angiospermas? Não confundam, tá, gente? Angiosperma com gimnospermas são diferentes. E por que este grupo é chamado de linhagem verde? Certo? Para vocês responderem, entra lá no PowerPoint, para na árvore, anota as questões e vai analisando a árvore, certo? E é isso por hoje, a aula bem curtinha para vocês não ficarem cansados. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos, um abraço e até a semana que vem.